No Novo Testamento, textos cristãos, a escravidão também era elogiada e apoiada. O apóstolo Paulo de Tarso, o verdadeiro fundador do cristianismo, elogiava a escravidão, orientando os escravos a serem obedientes ao proprietário. Assim, em Efésios, capítulo 6, versículo 5, Paulo escreve: Quanto a vós outros, servos, escravos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo de Tarso trata acima da família cristã. Ele diz aos escravos que devem ser obedientes a seus proprietários, como são obedientes a Jesus. Os escravos devem ter medo de seus proprietários. Em Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10, mais conselhos de Paulo aos escravos miseráveis da época. Dizia Paulo: Quanto aos servos, quanto aos escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo diz aos escravos que não devem contrariar as ordens de seus proprietários, porque agindo assim, estão em consonância com a doutrina de Deus. Veja, leitor, se Paulo de Tarso fosse um brasileiro em 1881, com certeza seria contra a abolição da escravidão, que ocorreu em 1888. Dependendo dele, Paulo de Tarso, os negros seriam sempre escravos. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Servos, escravos, servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus. O texto acima é atribuído a Pedro, apenas atribuído. Na verdade, o discípulo Pedro era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. Mas veja, leitor, o que está dito aí. Os escravos devem ser submissos a seus donos, mesmo que esses donos sejam perversos. Os escravos devem aguentar os piores castigos, porque Deus assim o determina. É natural que algumas pessoas sofram. Por favor, leitor, pare de rir, porque atrapalha minha concentração aqui. E o que está escrito acima não é motivo para risos, mas para choro. Muito bem, mostrei acima a escravidão presente no Brasil em 1881, estampada na obra de Machado de Assis e também na Bíblia. Agora, leitor amado, quero lhe fazer uma pergunta. Hoje, no Brasil, ano 2022, a escravidão é condenada. O Estado brasileiro sente nojo, repugnância diante dessa brutalidade do passado. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa, leitor. Veja o quadro aí. Temos aí duas perguntas formuladas por mim. A primeira pergunta, à esquerda, e a segunda pergunta, à direita. A segunda pergunta, à direita, de acordo com a Bíblia. E a primeira pergunta, de acordo com as leis brasileiras de hoje. Então vamos à primeira pergunta, à esquerda aí.
em azul. Primeira pergunta. Eu pergunto a você, amado leitor. Você, de acordo com as leis brasileiras de hoje, sente repugnância e nojo da escravidão no Brasil no passado? Veja a pergunta aí. De novo, repetindo. Você, leitor, de acordo com as leis brasileiras de hoje, sente repugnância e nojo da escravidão no Brasil no passado? Você sente nojo da escravidão? Odeia a escravidão? Aí é a primeira pergunta. Agora a segunda pergunta, leitor, de acordo com a Bíblia. Veja aí. Você, leitor, de acordo com a Bíblia, acha a escravidão uma coisa maravilhosa? Que os escravos devem se conformar com ela para que a doutrina do Deus bíblico seja louvada? E aí, leitor, o que você me responde? Você é contra a escravidão? Se você, leitor, é contra a escravidão, acha desumana a escravidão, a escravização de seres humanos, então você está de acordo com as leis de hoje. Por exemplo, você está de acordo com a Constituição do Brasil.